gente precisa de reforços, contratações. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, nesse vídeo com vocês, tá? Desde já agradecendo a todos os inscritos que continuem chegando. Você pode se inscrever aí, fazer parte dessa nossa família verde aqui. Então se inscreva no canal e a gente vai estar junto aí mais uma temporada falando muito sobre o Palmeiras. Para começar esse ano, a gente sabe que o Palmeiras se apresenta amanhã, domingo, dia 4, né? Começa aí a fase de testes, de exames, de treinamento, visando a próxima temporada. E o Palmeiras já estreia no dia 10, semana que vem, já tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, uma coisa bem curtinha. Claro que o Palmeiras deve ir com um time bem modificado, com a base, mais uma vez, pelo menos para começar a temporada. Não dá tempo de se apresentar no domingo e jogar no sábado, a gente sabe disso. E o Palmeiras vai ter aquela dificuldade que teve no ano passado, 2025, no Campeonato Paulista, jogando com a base, muitos jogadores aí trazidos para preencher o elenco. Mas dali surgiu o Alan, por exemplo, né? Então é importante para a garotada, é importante para o Abel, que tem um monitoramento ali da base, e é importante para essa garotada também, mostrar trabalho. Eu acho que pode surgir aí uma oportunidade maior para o Riquelme, né? Para o Belé. Então são vários jogadores que estão aí já fazendo parte, por Larson, né? Aquele menino também que foi contratado agora do Goiás. Então são jogadores que já estão no radar da comissão técnica, que podem, né, ganhar espaço jogando aí no Campeonato Paulista. Então é bom para o Palmeiras e é muito melhor você olhar para essa base que é recheada de talentos, de diamantes, de joias que podem e precisam ser lapidadas, do que ficar fazendo essas contratações que a gente não cansa de falar aqui, né? Sousa e Facundo é um tiro nos dois pés, um de cada lado, direito e esquerdo. Tirar espaço do Riquelme, do Eric Belé, dessa garotada do Larson, aí de ser outro menino, para trazer Facundo e Sousa e gastar 150 milhões, é um absurdo, né? É um absurdo que a gente espera, o robozinho ligando aqui, que a gente espera que não se repita nessa temporada. O Palmeiras precisa realmente de reforço, mas de jogadores que venham para jogar e não para tirar espaço da base do Palmeiras. Porque esse cara só fica no banco. O Sousa veio para ficar no banco, o Facundo veio para ficar no banco, e aí tira espaço para molecada, jogador que não acrescenta nada. Então a gente espera que realmente essa temporada seja uma temporada diferente para o Palmeiras. A mentalidade a gente está vendo, parece que mudou. Estão de olho aí em jogadores importantes, tentando negociar, né? O Palmeiras às vezes tem uma dificuldade, às vezes é mais caro para o Palmeiras também. A gente tem que entender, às vezes é mais caro, mas não dá para pagar mais caro de jogador ruim, né? Se vai investir pesado, se por Palmeiras o mercado, né, os valores são outros, que faça também uma contratação certeira. É isso que o Palmeiras está precisando. E o primeiro nome eu gostei. Marlon Freitas é bom jogador, veio para o lugar do Aníbal. Aníbal, que temporada, hein? Meu Deus do céu, foi um pesadelo a temporada do Aníbal no Palmeiras. Aníbal Moreno, tchau. Vai lá pro River, voltou para o país dele, que seja feliz lá. E não nos atrapalhe mais, né? Já foi. Então o Marlon chega aí, é um jogador que a gente sabe que é um jogador experiente, campeão, tarimbado, líder. O Palmeiras precisa, né? É muito mimimi, precisa de um cara dentro de campo que chegue, que fale, que bota uma organização, que se junte ao Gustavo Gomes, que o Palmeiras realmente está precisando de jogador dessa forma. Chega um jogador campeão, como o Palmeiras já tinha vários, né? Hoje não tem tantos assim, contratou um elenco jovem que ainda não ganhou nada, e por isso toda essa dificuldade aí para se montar um time campeão, que quando afunila o negócio, o Palmeiras tem sofrido, e não foi só em 25 não, hein? 24 foi da mesma forma. 24 o Palmeiras sofreu também em jogos grandes, em momento decisivo de competição, sofreu e só ganhou o Paulista. De lá para cá, nem o Paulista veio mais. E está começando mais um. Aliás, o Abel, desde que está no Palmeiras, foi em todas as finais do Campeonato Paulista. Ganhou 3, né? Ganhou 3 e perdeu 2. Perdeu uma para o São Paulo e agora perdeu uma para o Corinthians. E ganhou as outras 3. Então, o retrospecto do Abel é claro que é muito bom. Mas o elenco a gente sabe que precisa ter mais opções para o Abel. Então, falando aí do Marlon Freitas, boa contratação, legal, jogador de 30 anos, já experiente, já campeão, vai trazer essa bagagem para o Palmeiras que está precisando. Sai de um Aníbal, vem um Marlon, legal. Agora, e as outras contratações? O Palmeiras está atrás de um zagueiro, insiste no Nino,
Mas será que não dá para olhar para outras opções? Por exemplo, o Palmeiras, a gente sabe que até pouco tempo, até o ano passado, né, ficava insistindo em jogadores jovens e que não traziam retorno nem financeiro nem técnico. Né? Porque a única contratação que deu certo até hoje de trazer um garoto, né, para ser vendido foi o Richard Rios, o único. Do resto, todo mundo ficou enroscado aí e desvalorizado. O Palmeiras paga muito e quando tenta ter um retorno financeiro, está desvalorizado porque não entrega. Então, o Palmeiras parece que mudou um pouco o seu olhar para o mercado, e isso é bom. Isso é bom, vai trazer jogador, pelo menos o Palmeiras tem ido atrás de nomes de jogadores já com uma certa experiência, para que possam agregar aí qualidade e experiência a esse grupo. Então, o Nino é um nome aí que a gente vem falando, ouvindo muito, né? O Nino do Zenit, que estava no Fluminense e tal. Mas por que não olhar outras opções, né? Por exemplo, se quer um jogador ainda com aquela ideia do Palmeiras, mas um jogador bom, eu gostei muito desse menino do Cruzeiro, o Jonathan Jesus. Por que não olhar para esse menino? O Cruzeiro parece que não está fazendo muita questão de segurar. É claro que quando aparece um clube interessado, o valor vai lá em cima, né? Com relação a esse menino, que é bom de bola. O Zenit também está atrás dele, por isso talvez liberaria o Nino, que também parece que tem interesse em voltar para o Fluminense. Então, não adianta. Se o jogador, quando vai atrás, já fala que tem interesse em ir para outro time, eu acho que o Palmeiras já precisa começar a pensar num outro nome. E eu gosto desse menino. Não estou falando que teve alguma sondagem, não estou falando que o Palmeiras esteve atrás. É só assim, o meu olhar sobre o mercado. O meu olhar sobre o mercado. E esse menino tem 21 anos, já disputou aí uma semifinal de Copa do Brasil com personalidade, com 21 anos, jogou bem, se impôs, jogou uma partida muito segura para um zagueiro dessa idade. Então, eu acho que é um nome que realmente o Palmeiras precisa estar de olho. Está de olho nesse menino que joga muita bola, é destro, joga pelo lado esquerdo, mas é destro. Um canhoto até realmente seria melhor. Mas é um menino muito bom de bola e jovem. Esse sim, eu acho que o Palmeiras teria condição de reaproveitar numa futura venda depois, porque só tem 21 anos, né? Esse sim. De zagueiros também continuando falando, o Mikael parece estar indo para Inter de Miami, né? Um empréstimo, parece não, está indo. Inter de Miami, um empréstimo aí por uma temporada, com valor de venda no final desse contrato. Então, acho que é bom para o Mikael, é bom para o Palmeiras. O Mikael realmente não deu certo. Então, o Palmeiras já consegue uma negociação e abre uma brecha aí, então, para um zagueiro chegar. Eu gostei desse nome. No mercado brasileiro aí, jovem, eu gostei muito desse menino, Jonathan Jesus. Continuando falando lá de Minas, o Palmeiras precisa resolver essa questão também. Esse sim precisa ver. Esse nome o Palmeiras está monitorando, mas precisa ser mais agressivo. O Palmeiras precisa resolver essa questão. Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato. O contrato dele com o Cruzeiro vence no meio do ano e ele já pode assinar um pré-contrato. E o Palmeiras precisa ser rápido, precisa ser mais agressivo, precisa acertar essa contratação. É um jogador que está no mercado, o Palmeiras já esteve atrás do Matheus Pereira. O Matheus Pereira agora tem uma proposta de renovação e ainda não assinou essa proposta de renovação, está aí com essa possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer clube, e o Palmeiras precisa realmente ser incisivo e atrás dos empresários, do staff do atleta, porque hoje é tudo dessa forma, né? E tentar uma negociação direta. Existe essa possibilidade. Então, faz uma negociação direta, porque a gente sabe que o mercado funciona assim, e o Palmeiras, às vezes, é muito lento nessa negociação, nesse mercado. Tem que ser mais agressivo. Tem que ir atrás do jogador, não precisa comprar o jogador. É claro que vai ter luvas, aquela história toda, mas precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras precisa definir essa questão do meia. O Palmeiras hoje tem o Andrés jogando mais adiantado, jogando mais atrás. Né? O Andrés seria uma solução ali como meia. Mas como o Evangelista está machucado, pode jogar ali um pouco mais atrás, embora a gente perceba que ele renda um pouco mais à frente. Mas se vier o Matheus Pereira, o meio-campo com o Marlon, Matheus Pereira e o Andrés Pereira, tá tudo parecido agora, né? Seria um meio-campo de muita força, né? De muita criatividade. Andrés Pereira, Matheus Pereira e o Marlon Freitas. Seria um meio-campo diferente e um meio-campo de qualidade. É disso que nós estamos precisando e falando aqui, né? O Veiga realmente é um jogador que o Palmeiras
já está pensando, né, numa negociação, e, aliás, poderia até incluir o Veiga nessa negociação. Porque se o Palmeiras acerta com o Matheus Pereira um pré-contrato, o Cruzeiro vai fazer jogo duro, não vai querer liberar. Uma entrada do Veiga na negociação, acho que poderia até amenizar as coisas, acalmar as coisas por lado de lá. O Tite conhece muito bem o Veiga e acho que poderia ser até uma moeda de troca aí para facilitar nessa negociação. Então, existem várias possibilidades. O que precisa é ter boa vontade, ou que precisa ter alguém negociando, alguém buscando essa contratação, que seria um nome importante. O Palmeiras realmente sofreu nessa temporada passada com esse meia. Tinha aí, no começo, quando o Andrés chegou, foi ali um meia, jogando legal, foi bem. Depois, com a lesão do Evangelista, veio para trás, não conseguiu jogar legal ali no mesmo nível. E o Maurício caiu muito e o Veiga não conseguiu jogar. Então, não dá para ficar esperando jogador recuperar a condição. Foi um ano todo oscilando entre Veiga, Maurício, Veiga, e a coisa não funcionou. Então, traz o cara que é destaque na posição. É isso que o Palmeiras precisa fazer com a força financeira que tem. Assim como o Flamengo exerce essa força financeira. Vai atrás do cara que vem para resolver, a gente sabe disso. Matheus Pereira é o nome, está livre no mercado, pelo menos nesse momento, para assinar um pré-contrato. Então, esse é o nome. Eu acho que o Palmeiras tem que ser mais rápido com relação a isso, para ir buscar esse jogador, que seria importantíssimo. Representa amanhã, sem grandes novidades, mas é uma temporada que o Palmeiras realmente precisa apresentar algo novo, precisa apresentar um time experiente e precisa ter jogadores desse calibre. Esse é o nome hoje no mercado que o Palmeiras precisa ir atrás. E essa história de que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, faz parte de uma lista de possíveis substitutos de Enzo Maresca no Chelsea. Posso assegurar que se o Chelsea um dia vier buscar um treinador no futebol brasileiro, não será Abel Ferreira. Felipe Luiz tem muito mais a ver com o Chelsea do que o treinador português. E eu vou trazer todos os detalhes dessa história. Primeiro, porque o Felipe Luiz já foi atleta do Chelsea e deixou excelente impressão. Depois, porque o trabalho dele é muito bem avaliado, não só pelo Chelsea, mas por alguns dos principais clubes europeus. O esquema tático, forma como ele encara o jogo, seu comportamento à beira do campo, tudo isso influencia de maneira muito positiva. Queria relembrar também que o ótimo jogo que o Flamengo do Felipe Luiz fez contra o Chelsea também lhe garantiu pontos. Ele passou a ser muito melhor avaliado no futebol europeu a partir dessa ótima apresentação. Para completar, na comparação com o Abel Ferreira, importante registrar que o Felipe Luiz é representado pelo Jorge Mendes, empresário português com portas abertas nos principais times do mundo, enquanto Abel Ferreira é representado pelo Hugo Cajuda, empresário português de pequena entrada nos principais times do planeta. Diante desse cenário, se um dia o Chelsea vier buscar um treinador por aqui, não será Abel Ferreira e sim Felipe Luiz. Mas, aí é uma curiosidade, né? Com a renovação do contrato do Felipe Luiz com o Flamengo, assinada no finalzinho do ano passado, a chance de o Felipe Luiz se tornar técnico do Chelsea é muito pequena, para não dizer zero, assim como em relação ao Abel Ferreira. O que você pensa sobre o tema? Você preferiria ter Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala Palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo com o nosso querido Veloso falando tudo sobre o Verdão. Muito obrigado pela presença de todos, já deixa o like para dar aquela força pro canal como vocês sempre vêm dando. Muito obrigado pela presença, pela força, demais mesmo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícias todos os dias do Verdão e a gente quer vocês aqui fechado no canal. Então fica aqui o convite para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para vocês não perderem nada quando o canal postar um vídeo, ok? Então, deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal, porque a participação de vocês é muito importante para o canal e fiquem vocês sabendo que a participação ajuda demais o canal também a crescer. Então, eu sei que vocês vão dar essa força pro canal, então fiquem à vontade que o canal é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente volta. Tchau, tchau, abraço.